Graça e paz, boa noite. Meu nome é Daniela, sou uma das pastoras da Igreja Batista Betel e você está participando conosco nesse momento da nossa célula online, que é promovida pelo Núcleo de Crescimento Betel. Essa noite é uma noite especial, porque sempre que a gente reúne com mais pessoas para falar sobre fé, a noite fica muito especial. E hoje é uma noite muito aguardada por muitas pessoas, porque essa live tem a participação dos pastores, o pastor Clébio, a pastora Luísa e o pastor Ronaldo Rocha. Bem, vamos falar sobre fé. Nesse tempo que nós estamos vivendo e em qualquer outro tempo, falar sobre fé é muito oportuno. E é óbvio que cada um deles vai trazer sua contribuição a esse tema, segundo aquilo que o Espírito Santo colocou no coração de cada um deles. A nossa proposta hoje não é ser um debate teológico, apesar da importância dele, mas vamos falar sobre testemunhos de fé, vamos falar sobre histórias de fé, vamos falar sobre o que a Bíblia fala a respeito de fé, e o nosso interesse é que você que está aí do outro lado, nos ouvindo, possa ser estimulado e ministrado pela palavra de Deus, para que você continue, mesmo depois que essa live acabar, ou mesmo depois que você terminar de ouvi-la, falando sobre a fé, que a palavra de Deus venha reverberar no seu coração. Então, nesses momentos iniciais da nossa live, eu quero saudar os nossos irmãos que estão aqui chegando e participando. Então, quero dar aqui boa noite, graça e paz para a Rúbia. A Rúbia sempre aqui presente conosco nas lives. Giovanete, boa noite, graça e paz. Lica está aqui com a gente, que bom você estar aqui, Lica. Ronan está aí firme e forte, Ronan, que bom. Um abraço a toda a família. Ivani, que bom você também aqui. A Rúbia está dando glória a Deus. A irmã Marinha, a paz do Senhor Jesus, irmã Marinha. Shirley, que bom você aqui. Pastor Newton das Neves, graça e paz, que bom, pastor, o senhor participando aqui conosco hoje. A irmã auxiliadora, que bom. Leci, boa noite, Leci, graça e paz. Tiana também está aqui. Bem, estou percebendo que tem muitos irmãos chegando aqui pontualmente hoje nessa live, estão se manifestando. A Iris está dizendo assim, boa noite, gente, Gabi e eu estamos aqui, que bom, um abraço para a Gabi, muito bom saber que vocês estão aí do outro lado. Luciana, lá do Caiveira, graça e paz, Luciana, seja muito bem-vinda a essa live hoje. A irmã Márcia, que bom, irmã Márcia, que a senhora está aqui. Mas alguém chegou aqui para a live e quer deixar sua saudação? Ana Torres, graça e paz. Olha, hoje tem pessoal aí firme na live. Quem mais está aí conosco e quer se manifestar? Por favor. Lídia, boa noite, Lídia. Que bom você aqui. Dizer para vocês também que tem algum parente, amigo, irmão que fez aniversário nessa semana e quer aqui prestigiar essa pessoa. Por favor, fale para nós aí, nós queremos parabenizar, abençoar no nome de Jesus. Se vocês quiserem, também tem a oportunidade nesse momento. Bem, nesse momento somos 22 pessoas, começamos há 3 minutos, você está aí, quer nos saudar e dizer, estou aqui, que bom, seja muito bem-vindo. Eu sei que tem pessoas que nos assistem, né, que elas nunca falam, mas estão aí sempre presentes, quer dizer que é muito bom que você esteja aí, que o Espírito Santo de Deus possa, desde já, estar preparando o seu coração para essa palavra nessa noite. A minha tia Dulce, amém, glória a Deus, que bom a senhora aqui, tia. Mais alguém está aí conosco, quer se manifestar? Essa live hoje com os pastores, todos já estão ali só aguardando serem chamados. Tenho certeza que vai ser uma noite muito abençoada, né? Como todas as noites, quando nós nos reunimos para falar da palavra do Senhor, somos tão abençoados, não é verdade? Mais alguém? Deixa eu ver aqui. Ah, Nilma. Graça e paz, Nilma. Que bom. A Iris está dizendo aqui, minha mãezinha, Dona Conceição, ela fez aniversário sábado e ela assiste também todas as lives.
Olha, que bênção, dona Conceição. Estamos muito felizes pela sua vida, pelo Senhor ter renovado, né, a sua vida, dando novas oportunidades, um novo tempo. Desejamos toda saúde, bênçãos do Senhor. Estamos muito felizes por poder contar sempre com a senhora conosco aqui na nossa live. E receba o abraço de toda a igreja nessa noite, um abraço muito carinhoso, cheio de bênçãos de Deus sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Minha mãe, graça e paz. A Nilma já está falando, olha a Nilminha aí. Bem, são 19 horas e 35 minutos, né? Nesse momento, eu vou convidar os pastores para virem aqui cumprimentar você que está aqui na nossa live, e logo após nós vamos fazer uma oração. Então, já já vamos começar com a participação dos pastores. Nesse momento, eu quero convidar, né, são já 19 horas e 35 minutos, quero convidar, Elaine está falando, boa noite, graça e paz. Eu vou interagindo com vocês durante as ministrações, à medida do possível a gente vai fazer isso. Quero convidar nesse momento para saudar todos vocês que estão conosco aqui nessa live, o pastor Clébio Torres. Por favor, pastor. Graça e paz, Deus abençoe. É muito bom estar com vocês, muito bom mesmo. E falando sobre fé, é um assunto gostoso de falar. E eu fico muito feliz com esse trabalho também promovido pelo NC Betel, da Igreja Batista Betel, né? E que está sendo conduzido pela pastora Daniela. Um abraço ao pastor Ronaldo, boa noite. Um abraço à minha esposa, a pastora Luísa, boa noite. A Dani e a todos vocês que estão com a gente. Um grande abraço. Amém, que bom, né? Como diz a irmã Nilma aqui, eita glória! E nesse momento também quero convidar para cumprimentar os irmãos, a pastora Luísa Torres. Por favor, pastora. Graça e paz, pastora Daniela, pastor Ronaldo Rocha, pastor Clébio Torres. Boa noite, ouvintes. Graça e paz. Hoje vamos falar de fé, esse tema maravilhoso. Não podemos viver 24 horas respirando fé, porque senão não tem como, não tem como. E hoje vamos falar de fé. E eu vou falar sobre os inimigos da fé. 3 inimigos da fé. Amém. O pessoal está falando aqui, que saudades, pastora. Pastora bonitona, tá lindona. Viram, gente, como ela tá com um novo visual? Que bom, o né? está chegando, vai pesando, né? Então tem que cuidar, né? Amém. Tá muito bem, pastora. Obrigada. Quero convidar nesse momento também para estar cumprimentando os irmãos, o pastor Ronaldo Rocha. Olá, queridos, graça e paz, boa noite. Bom, eu me sinto honrado de estar aqui com vocês. E essa noite também eu estou cheio de expectativa. Tenho certeza que Deus vai falar muito no nosso coração. E fé é algo extraordinário. Então, nós vamos sair dessa live cheio de fé, tá? Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus, que bênção. Então, eu quero convidar você que está aí nos ouvindo também. Nesse momento, nós vamos orar ao Senhor, oferecendo a Ele as nossas vidas e pedindo que a ação do Espírito Santo seja tão poderosa em cada um de nós. Então, convido você a fechar os seus olhos nesse momento e a orar junto conosco no nome de Jesus. Amém? Senhor Jesus, Tu és aquele que nos ensina, Tu és aquele que fala aos nossos corações. E a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra diz que ela alcança, Pai, os corações. Ela é capaz de discernir, Senhor, intentos do coração. Ela é capaz de discernir pensamentos. Ela é poderosa para alcançar resultados, para atingir, ó Deus, alvos. Nesse momento, Pai, que a palavra do Senhor na boca de cada um de nós seja como a flecha na mão do guerreiro, que ela atinja o alvo que o Senhor mesmo, pela tua graça e misericórdia, determinou.
que cada um de nós, Senhor, ao sermos ministrados por ela, possamos ser alcançados de forma poderosa através da ação do Teu Espírito Santo. Pedimos a Tua operação maravilhosa nessa noite. Pedimos que o Senhor venha repreender toda a ação do inimigo, que haja liberdade para a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, irmãos, os irmãos estão falando aqui, nosso pastor joia rara, pérola negra, falando pastor Ronaldo aqui, né? Grafite Arte está dizendo para a pastora Luísa, olha, estou ligadinha aqui, beijos da Mary. Eu te curto muito, pastor Rocha, pastora Luísa Lindona, pastor Ronaldo, amamos sua vida. Alceir, graça e paz, só bênção, bênção pura, amém. Então vamos começar. Efésios capítulo 2, versos de 8 a 9, diz a nós o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Bem, nós sabemos que a salvação Deus nos providenciou pela fé, mediante a graça de Deus, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que maravilhoso é o chamado em Cristo para cada um de nós. E o chamado do Senhor Jesus Cristo para cada um de nós não é somente para nós conhecermos ou falarmos a respeito da fé, mas é um chamado muito pessoal e íntimo a cada um de nós para que nós venhamos viver pela fé. E essa vivência pela fé, ela envolve alguns aspectos muito interessantes. Viver pela fé envolve o aspecto de nós compreendermos sobre quem nós cremos. Quem? Jesus Cristo. É nele que nós cremos. Então, a cada dia devemos procurar compreender aquele a quem nós cremos, o seu poder e a sua vontade sobre as nossas vidas. Afinal de contas, o que ele espera de cada um de nós? Penso pela palavra de Deus que o Senhor Jesus espera de cada um de nós que coloca nele, que deposita nele a sua fé, que sejamos instrumentos dele, pessoas cuja fé seja dinâmica, pessoas cuja fé seja verdadeira, pessoas cuja fé produza frutos, porque a Bíblia já nos diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, o chamado do Senhor Deus para mim, para você nessa noite, o chamado do Senhor para cada um de nós é para que nós venhamos viver diariamente da fé, uma fé viva, uma fé consistente, uma fé alegre, uma fé operante e uma fé, acima de tudo, firme na palavra de Deus. Bem, é assim que hoje eu introduzo esse tema e quero convidar nesse momento o pastor Clébio Torres para trazer a sua contribuição. Amém? Que Deus abençoe você, pastor Clébio, no nome de Jesus. Pois é, que bom. Eu quero falar sobre fé. Eu quero falar sobre a fé, que é a convicção que move o nosso coração, a convicção que nos faz vencer, a convicção que nos faz encarar as coisas, encarar e ficar firme. Eu debrucei, eu estava pensando assim, o que falar sobre fé? A gente gosta muito de fazer milagres pela fé, tudo a fé é tremenda. Mas eu queria falar de uma fé que nos capacita a viver e vencer, nos capacita a oferecer, não só pegar, mas a oferecer também algo, uma entrega ao Senhor. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 33 a 38, está escrito que daquelas pessoas que venceram reinos, que praticaram justiça, eles alcançaram promessas, eles fecharam boca de leões, olha só a fé como é que faz, né? Apagaram a força do fogo, escaparam do fio de espada, da fraqueza eles tiraram força, na batalha eles se esforçaram, puseram em fuga exércitos de estranhos, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns pela fé foi torturado, outros não aceitaram, torturados porque não aceitaram o livramento em troca de nada, porque eles tinham em vista alcançar uma ressurreição melhor, e outros experimentaram escárnios, tudo pela fé, outros foram açoitados, outros foram para a cadeia, prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados,
mortos ao fio de espada. Eles andaram vestidos de peles de ovelha, de cabra, desamparados, aflitos, maltratados, tudo isso pela fé. A Bíblia diz que essas pessoas, o mundo não era digno deles. Eles errantes pelo deserto e pelas covas e cavernas da terra. Então, é uma coisa muito interessante, é que o que a gente, quando a gente pensa em fé, a gente pensa em tanta coisa interessante de vencer, mas, e é interessante mesmo, mas eu queria muito pensar sobre essa questão de o que nós somos capazes de suportar pela fé. O que a nossa fé nos leva a quê? Às vezes nós temos uma fé que ela não aceita ser frustrada. E se acontecer qualquer coisa fora daquilo da nossa expectativa, nós esmorecemos, nós entregamos os pontos. Tem muitas pessoas que, diante de tempos tão difíceis, desanimam. E uma coisa muito interessante que a fé, que é uma convicção, que é a crença que nos leva a ir, estou falando daquela crença, da nossa fé, daquilo que a gente acredita mesmo, e eu acho tão interessante. A Bíblia diz que, lá no livro de Daniel, fala sobre quatro jovens. Eles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens, eles venceram pela fé. Eles tinham uma convicção tão grande, que eles foram, por exemplo, Daniel foi para a cova, ele já não era tão jovem, ele não era jovem mais quando ele foi para a cova. Mas quando ele foi para a Babilônia, ele era jovem. E Ananias, Misael e Azarias, eles foram para a fornalha. Olha só, a fé de Ananias, Misael e Azarias, eles foram para a fornalha. E o rei falou com ele o seguinte: olha, quero ver quem vai livrar vocês da minha mão. Vocês preferiram abraçar a fé de vocês, ficar firme na fé e fazer pouco caso da estátua que eu levantei. Eu quero ver quem é que vai levantar, quem é que vai fazer você escapar da nossa mão. Ele falou assim: olha, rei, sobre esse negócio, nós não temos que te responder. Isso está escrito lá em Daniel 3, 16, 18. Eis que o nosso Deus a quem servimos, é Ele que nos pode livrar. E Ele vai nos livrar da fornalha do fogo ardente. E da tua mão também. Agora, se Ele não fizer, a coisa já está definida. Fica sabendo, rei, que nós não serviremos a teus deuses, não adoraremos a estátua de ouro que o Senhor levantou. Eles não desrespeitaram o rei, trataram o rei como um rei. Só que diante da fé que eles tinham, eles não poderiam de maneira nenhuma negociar isso. Não poderiam. E não negociaram mesmo. Não negociaram. E eu acho muito interessante que teve um tempo lá, mas no final, já quando Daniel, já tinha passado muito tempo, quando Daniel, lá no tempo de Dario, a Bíblia diz que o pessoal tinha inveja de Daniel e eles não conseguiram, de maneira, ele tinha um testemunho tão bonito, que eles não conseguiram defeito nenhum nele. E chegaram à conclusão: nós nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Aí, porque eles sabiam, todo mundo sabia que Daniel tinha uma fé viva. Uma fé viva. E ele não negociaria a sua fé. Ele não voltaria atrás de jeito nenhum. Do mesmo jeito que Ananias, Misael e Azarias enfrentaram a fornalha, Daniel foi para a cova. Por quê? Foi para a cova dos leões. Por quê? Porque ele não iria negar sua fé. Aí eu gosto de pensar, às vezes, o seguinte: a fé caminha para a cova, se for preciso. Ela não fica procurando cova, não. A fé não fica procurando fornalhinha para pular, não. Não faz isso. Agora, se for necessário, a Bíblia diz que Deus fechou a boca dos leões. Do mesmo jeito que Deus apagou o poder das chamas do fogo. Assim também ele fez com Daniel. E uma coisa muito interessante é que a gente
não tem condição de aquilo que a gente crê, a nossa fé, a nossa crença no Senhor, sabe, o nosso testemunho acompanha essa fé, E é muito bom quando a gente percebe, do mesmo jeito que Daniel enfrentou os leões, que Ananias, Azarias e Misael enfrentou a fornalha do Nabucodonosor, do mesmo jeito nós enfrentamos hoje a fornalha do mundo, a cova do mundo, e nós não, de maneira nenhuma, a fé que nós temos, ela não volta atrás, ela não negocia valores, independente do que acontecer, nós vamos ficar firmes. Irmãos, quem é crente mesmo para valer, para valer. E não fica esse negócio, não é lutinha que nós enfrentamos, às vezes, enfrentamos muitos problemas, mas a fé da gente fica. Eu já contei na igreja uma vez que tem dia que eu atravessei algumas tribulações da minha vida que eu senti que parece que aquela onda me submergiria, sabe? Que me afundaria. E eu me lembro que uma vez eu estava vendo o mar e eu vi umas ondas muito fortes, chegava e batia numa rocha, e aí parece que a rocha sumia, mas depois a água escorria e a rocha permanecia. E eu comecei a pensar comigo, Senhor Deus, a minha fé tem que ser sempre assim, independente de qualquer coisa, eu quero permanecer firme, inabalável. Eu peço a Deus que isso seja assim também na sua vida, meu irmão, minha irmã, que você fique firme no Senhor, em cada dia da sua vida, fique firme. Não negocie nunca sua fé. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite. Interessante a gente pensar, né, nessa fé que capacita, né, a enfrentar qualquer situação da vida, seja uma situação difícil, seja enfrentar terrores, temores, reinos, seja o que for, né? Essa fé que também nos leva a desafiar os próprios limites humanos, né? Porque ela traz à existência aquelas coisas que são da parte de Deus para nós. E esse exemplo que o pastor Clébio deu no final dessa fé, que é como uma rocha, né, que se mantém firme, assim são as nossas vidas, quando nossa fé está solidificada no Senhor, né? Aconteça o que acontecer, quando tudo acaba, o que resta é a fé está lá para sustentar, né? Então, que bom pensar que aqueles homens e mulheres lá de Hebreus que o pastor citou foram homens que enfrentaram reinos, enfrentaram dificuldades e prevaleceram pela fé. E não vai ser diferente conosco, seja no tempo que for da nossa vida, a fé no nosso Senhor é que vai sustentar cada um de nós, no nome de Jesus, não é verdade? Que bênção essa palavra, como a irmã Nilma está dizendo aqui, olha, que palavra edificante e encorajadora, é verdade. Né? A nossa fé é base, é sustento. Quero convidar também nesse momento agora a pastora Luísa, né, para que ela possa estar trazendo também a sua contribuição ao tema. Glória a Deus. Amém. Apesar das ondas, tem que ficar firme. É rocha. É rocha, né, pastor? Pastor Ronaldo Rocha. Amém, ouvinte, glória a Deus. O pastor Clébio falou e agora eu quero falar dos inimigos da fé. Como o nosso tempo hoje para todo mundo é bem pequenininho, né? Bem curtinho. Então, são muitos inimigos que nos impedem e que tentam nos derrotar, né? Tenta destruir a nossa fé. Mas eu vou falar apenas de 3, que é... Deu um branco aqui. O passado, a falta de perdão e a dúvida. Então, vamos lá. Primeiro inimigo da fé, o passado. O passado que muitas vezes nos prende e nos impede de viver o presente, de sonhar, de planejar, nos deixa estagnados, com medo de tudo e de todos. O apóstolo Paulo, falando aos irmãos da igreja de Filipos, disse: irmãos, quanto a mim, não julgo
que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Então, passado, muitas vezes, nos detemos, nos estagnamos no passado, e esse é um inimigo terrível. Então, vamos caminhar para uma fé viva, verdadeira, né? Na palavra de Deus, que nos aproxima do Senhor e nos fortalece para quebrar esses grilhões que nos prende a um passado de injustiças, erros, frustrações, decepções e perdas dolorosas. Esquecendo, né? Vamos esquecer, vai ficar para trás. Vamos lá. O mesmo apóstolo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida agora que vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Ou seja, não olhe mais para trás. O que passou, passou, e já não importa mais. Prossiga para o alvo. Amém? O segundo inimigo da fé, falta de perdão. Ah, meus irmãos, que inimigo terrível, terreno, não é mesmo? A falta de perdão é pecado. A mágoa e o ressentimento bloqueia a fé em nosso coração. Ai, 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 ai. Que coisa terrível, né, amados irmãos? É inerente à pessoa humana, mas é guerra, é uma guerra que nós temos que travar, né? Conosco mesmo, contra o pecado. É uma batalha. E dia a dia, minuto a minuto, é só aparecer esse inimigo e declarar guerra contra ele, no nome de Jesus. Precisamos vencer esse inimigo. O perdão nos cura e faz uma ponte para nos apresentar diante do altar de Deus e alcançar o novo e vivo caminho, para que hoje possamos viver o novo de Deus em nossas vidas. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Hebreus 3, 13 e 14. Ou seja, hoje é o tempo. Vamos, então, prosseguir com confiança até o fim. Ser participante de Cristo é ser seu colaborador, sócio, parceiro, no tempo que se chama hoje, na fé, em fé, ou seja, com confiança até o fim. Mike Murdock, em um dos seus livros, diz: o segredo do seu futuro está escondido em sua rotina diária. Então, o segredo é desenvolver uma rotina para garantir um futuro promissor. Amém? Uma alma bem resolvida esquece e perdoa.
E como resolver, né? Ana resolveu. Ana resolveu esquecer Penina, as afrontas, as suas frustrações, dores, e se lançou aos pés de quem podia curá-la e restaurá-la, e numa fé vibrante e ousada, pediu a Deus um filho, já fazendo um voto de gratidão, de devolvê-lo ao Senhor enquanto ele vivesse. E assim Ana o fez. E todo mundo sabe qual foi o resultado, né? Maravilhoso. Tenhamos fé. Esse Deus, ele requer de nós fé, uma fé viva, vibrante, ousada, como a fé de Ana. Ouse acreditar. Ouse a fazer um voto, a desafiar você mesmo, porque Ana fez isso e Ana foi muito bem sucedida. Amém? Veja o que a palavra nos diz. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Amém? Desculpa, irmãos, eu voltei a repetir aqui. Então, eu estava falando de Ana, como Ana resolveu, Ana alcançou sua bênção. Então, vamos para o terceiro inimigo da fé, amém? O terceiro inimigo da fé é a dúvida. Meus irmãos, que terrível, né? Passado, falta de perdão, dúvida. A dúvida também é terrível. O salmista, né? Ele estava cheio de dúvida e isso desgasta muito a nossa fé. E Davi estava sofrendo com uma pergunta que lhe trazia dúvida. E a sua alma lhe perguntava: onde está o seu Deus? Alguém já te fez essa pergunta? Você já se chegou diante de um espelho muitas vezes? Onde está o seu Deus? Onde? Não permitas, né? Não permitas essa dúvida. Ela também é um inimigo terrível contra as nossas vidas, contra a nossa fé, né? Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o seu Deus? Porque estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Salmo 42, 10 e 11. Eu quero dizer para você, né? Assim como Davi, naquele momento de angústia, de sofrimento, de dor na sua alma, né? Ele se colocou ali, onde está o seu Deus? Alma, onde está o seu Deus? Por que te abates? Não é mesmo? Eu quero dizer para você, não permitas que os sentimentos subjetivos de sofrimento que guerreiam contra os fatos da fé sejam fortalecidos. Estes argumentos embaraçosos têm origem no nosso inimigo e têm como objetivo minar e enfraquecer a nossa fé. Que possamos dizer sempre: Deus está no céu e tem o controle de tudo. Minha fé está depositada nele. Amém?
6. Então, deu uma pausa assim. Que benção essa palavra da pastora, né? Os irmãos até participaram bastante aqui durante, eu vou ler algumas frases, mas a gente começou falando, né, da fé, no sentido de que a nossa vivência da fé, ela nos faz refletir sobre quem nós cremos, né? E viver a fé faz com que a gente continuamente pense sobre quem nós cremos, em quem depositamos a nossa fé. E a pastora Luísa vem e traz, né, sobre esse inimigo da nossa fé, o passado, a falta de perdão, a dúvida, o passado, né, pastora, que faz com que você olhe para trás e tire o seu olhar de em quem a sua fé deve ser depositada, né? O passado que muitas vezes tira o nosso foco de Cristo, o nosso foco é Cristo, a nossa fé é no Filho de Deus, é a falta de perdão que obscurece a nossa visão do Senhor, inclusive sobre o perdão, enquanto a pastora falava, o Ronan escreveu aqui, olha, falta de perdão, meu Deus, como minha vida deu um giro de 360 graus depois de perdoar e deixar coisas e pessoas no passado. Era um veneno que eu mesmo tomava achando que ia ferir o outro. Glória a Deus, porque ele me chamou à remissão, tá vendo? A redirecionar o olhar e deixar passado para trás, né? As coisas antigas passaram. A irmã Nilma de Castro dizendo aqui, o perdão limpa o nosso coração e nos prepara para receber a nossa vitória pela fé. Sim, porque a falta de perdão obscurece o nosso olhar, né? Ela obstrui essa bênção do Senhor que a fé pode promover. Então, a irmã Nilma está dizendo que arrebentou, pastora Luísa, o pastor Elias diz que o manto aqui é forte. Mas é interessante pensar que a dúvida faz com que a nossa fé seja vacilante, a nossa fé no Senhor tem que ser uma fé firme, né? Então, que bênção essa contribuição da pastora Luísa, e que bom saber que o Senhor nessa noite está chamando a nossa atenção para que nós venhamos ter o nosso foco nele, deixando para trás o passado, deixando para trás a falta de perdão, deixando a dúvida para trás e nos firmando, como o pastor Cléber disse, nele como uma rocha. Amém? Que bênção. Quero agora convidar, né, a trazer sua contribuição para nós, o pastor Ronaldo Rocha. Deus, não é fácil não, viu? Depois de tanta palavra tão fantástica, eu vou falar de uma coisa que estou vivendo agora, né? E o que é que eu estou vivendo agora? É poder ouvir a palavra. Foi ouvir a palavra da pastora Daniela, do pastor Clébio, da pastora Luísa. E eu gostaria de ler com vocês um texto que está escrito no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 28. Está escrito assim, porque dizia, se tão somente... Não, 27, por favor, desculpa. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Essa foi a mulher samaritana. Meu Deus. A mulher samaritana foi embora agora e chegou a mulher do fluxo de sangue, irmão. É uma brincadeira, mas é a verdade. A mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus. Eu quero grifar isso, irmãos, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de ouvir. E a Bíblia diz, né, eu quero também ler alguns textos, está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 8. Está escrito assim, mas o que ela diz, a palavra está bem próximo de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. E também o versículo de número 17, que diz assim, como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas.
E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Quando essa mulher que estava ali padecendo por enfermidade, né, pelo fluxo de sangue, uma coisa foi suficiente para a vida dela ser mudada. Ela ter ouvido. Ela ouviu alguém falar de Jesus, da fama dele, dos milagres dele. Isso entrou no coração dela. Transformou a vida dela. E está transformando a vida de milhares e milhares de pessoas até hoje e vai continuar. Nós vamos passar, as pessoas vão ler esse texto e vão também desfrutar. Porque um dia ela ouviu alguém falar da fama de Jesus. Essa palavra entrou no coração dela e gerou fé. Irmãos, ela já tinha 12 anos, né, que estava padecendo. Gerou algo muito forte no coração dela. Gerou vida. A palavra, a fé, a palavra de Deus, ela gera vida. Gerou uma convicção, gerou uma força que ela não tinha, nasceu uma força ali que ela conseguiu se mover até Jesus, ela pensou assim, olha, se eu tocar nas vestes dele, somente tocar. Eu não vou pedir para fazer uma oração para mim, não, colocar a mão na minha vida, passar um álcool na minha... Não. Se eu somente tocar, eu vou ser... Isso porque ela ouviu. Ela ouviu alguém que tinha experimentado. Ela ouviu alguém que também falou com fé de Jesus. Quando nós paramos para ouvir palavras, pessoas que têm palavra de Deus, quando nós paramos para nos dedicar à palavra de Deus, isso muda a nossa vida. Eu lembro, está aqui a minha amiga pastora Daniela, que na nossa juventude, nós saímos muito, e uma das coisas que eu tinha sempre estou precisando ouvir uma palavra. Eu ouvi isso muito, irmãos, porque também outras pessoas me disseram, leia a Bíblia. Se você quer ser forte, leia a Bíblia. Se você quer ser sábio, leia a Bíblia. Se você quer ser próspero, leia a Bíblia. E essa palavra que tem gerado fé, essa mulher ela experimentou um grande milagre. Porque ela deu crédito a alguém que falou de Jesus. Ela precisava de um milagre. E ela deu ouvido. E a vida dela foi mudada. E a gente percebe aqui, né? A palavra está perto no versículo 8 de Romanos, capítulo 10, ele fala que a palavra está bem próximo de ti, na tua boca e no teu coração. Ou seja, a palavra da fé que pregamos. Essa palavra poderosa. Esse momento que eu penso que, ouvindo os nossos pastores falando, isso é algo que muda a nossa vida. Uma fé que, quando as águas batem, nós podemos ficar firmes como a rocha. A Bíblia fala que nós precisamos ser como um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, transbordaram os rios, vieram contra aquela casa e ela não caiu. Porque tinha uma convicção. Tinha algo sensacional. E aqui também, olha, a fé vem pelo ouvir. E ao ouvir a palavra de Deus. Você quer ter muita fé? Dedique-se à palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. Ainda que todas as pessoas, qualquer pessoa fale qualquer coisa, e talvez seja esses inimigos da fé, nós devemos nos apossar do que a Bíblia diz. De um Deus fiel, amoroso, que tem planos para nós. Pode acontecer o que for. Ele está no controle. Então, eu gosto muito disso, sabe, queridos? Eu gosto muito
de ouvir a palavra. Eu me dedico a ouvir. Eu gosto muito de me assentar perto de pessoas de fé. Eu gosto de ouvir pessoas de fé. Eu gosto de ouvir palavras como essa que nós temos ouvido hoje. Um tema tão precioso. Tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. A fé é contagiante, né, irmãos? Por isso que o pastor Ronaldo falou assim, como é bom estar próximo de pessoas que falam da palavra de Deus, porque a palavra de Deus gera fé no nosso coração. Como é bom estar perto de pessoas, de homens e de mulheres, que testemunham da fé, porque a fé é contagiante. Como ele disse aqui do exemplo dessa mulher do fluxo de sangue, a fé daquela mulher trouxe libertação para ela, ela foi curada. Eu imagino que aquela fé também contagiou tantas outras pessoas que estavam ali no meio daquela multidão, pensando que se essa mulher for curada, nós também podemos ser curados, porque a fé é contagiante. Por isso a nossa proposta nessas lives tem sempre sido essa, de que você venha falar de fé, as pessoas que estão à sua volta, viver de fé, porque a fé é contagiante, irmãos, né? Quando a gente fala o que o desejo do Senhor Deus é que nós tenhamos uma fé firme, que prevaleça diante de todas as situações, nós não estamos apenas falando de uma fé que a gente pode falar sobre ela, nós estamos falando de uma fé que cada um de nós podemos viver, né? E o desejo de Deus é que cada um de nós, você que está aí nos ouvindo, cada um de nós possamos vivenciar a fé. E para que a gente possa vivenciar a fé, é importante que a gente compreenda em quem a nossa fé deve ser depositada, que é o Senhor Jesus. O pastor Ronaldo começou falando sobre isso, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a Cristo, porque quando nós ouvimos as Escrituras, nós estamos falando do Senhor, e essa fé contagiante que eu tenho certeza que Deus deseja, sabe? Que eu e você tenhamos uma fé que não é só um mero conhecimento, mas uma fé que é vivida na experiência daquele que está buscando conhecer aquele em quem deposita a sua fé. Amém? Bem, eu quero, o nosso tempo está acabando, passou tão rápido, né? Mas eu vou fazer aqui a conclusão e logo vou chamar cada um dos pastores para estar fazendo suas considerações finais. Mas eu quero fazer uma pergunta para você que está nos ouvindo nessa noite. Já ouviu falar da palavra crise? Quem nunca? Né? Crise é uma palavra tão falada, né? Quem nunca ouviu falar de crise? É crise. É crise na saúde, é crise na economia, é crise na política, crise na família, é crise. Crise e crise. Tem até alguns que usam jargão dizendo, não estou em crise, estou em Cristo. Amém, que assim seja, porque se estamos em Cristo, vamos prevalecer a qualquer crise. Mas crise no mundo. E quem sabe você que está me ouvindo aqui nessa noite, está passando por uma verdadeira crise, está enfrentando um momento difícil. A Bíblia diz para nós que os dias que antecederão a vinda do Senhor Jesus serão dias marcados pela maior das crises, que é a crise da fé. E por isso é tão importante nós falarmos sobre fé. Eu disse isso na última live e quero dizer aqui para você novamente, Lucas, no capítulo 18, verso 8, diz, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Sabe? Um espírito de incredulidade tem levado muitas pessoas a um verdadeiro caos espiritual, que é muitas vezes a razão das suas próprias vidas estarem sendo assim, golpeadas, estarem vivendo um verdadeiro fracasso, uma derrota contínua. Mas, nessa noite eu quero dizer para você que o Senhor Deus, em Cristo Jesus, pela sua palavra, está oferecendo a você nessa noite mais uma oportunidade de fé. O Senhor quer que você creia. O chamado não é só para você conhecer a respeito da fé, mas é para você conhecer o autor e consumador da sua fé, da minha fé. O chamado é simples. O chamado é a crer em Deus, é a crer em Jesus Cristo, porque foi Ele que enviou o seu Filho,
Não é assim que diz João 3,16, um texto que nós tanto conhecemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você não precisa perecer, né? Porque o Senhor já enviou o seu Filho. O recado já foi dado e ele chama você nesse momento a buscá-lo cada dia mais. Então, nesses dias difíceis que estamos vivendo, quem sabe que você está vivendo, o chamado é: creia no Filho de Deus e vamos deixar que a nossa fé seja produtiva, contagiante, viva, para a glória de Deus. Amém? Posso ouvir um amém aqui desse pessoal da live hoje que está muito participativo? Eu nem consegui ler algumas frases aqui, mas são várias. Depois os pastores vão estar lendo. A Solange, enquanto o pastor Ronaldo falava, até colocou um trecho de uma canção infantil que diz: leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Um dia eu falei para o Miguel: Miguel, você precisa comer para crescer. Ele disse assim: não, mamãe, não é nada disso, é leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Não é comer comida. Então, que essa verdade alcance seu coração. Quero convidar aqui os pastores à tela, porque vou estar dando oportunidade para que eles possam fazer as suas considerações finais ao tema. Eu acredito que a pastora Luísa teve um probleminha aqui com a imagem, mas acreditamos que logo, logo ela vai voltar, né? Quero dar oportunidade aqui ao pastor Cléber para fazer as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer pela oportunidade de estar conversando com esses irmãos queridos, né? Não só os meus colegas pastores, mas também todos os meus queridos irmãos que estão aí nos vendo. E a minha fala, concluindo, é que você possa ficar firme na fé, porque se existe promessa para ser alcançada, fica firme. Se tem boca de leão para ser fechado, fica firme. Se tem fogo para ser apagado, fica firme na fé. Se tem que tirar força da fraqueza, tem que se esforçar na batalha. Isso tudo na fé do Filho de Deus. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe. E muito obrigado. Eu vou dar aqui a oportunidade para o pastor Ronaldo fazer suas considerações finais. E se o senhor quiser, pastor, aproveitar... Ah, pastor, mudou. Pede ela para tirar do mute. Tem que tirar do mute aí, pastora, que a gente não está te ouvindo. Deu certo. Tá sem o fone, né? Acho que é isso, não é isso? A gente não está ouvindo a senhora ainda, mas se tiver algum probleminha, se a senhora quiser fazer o encerramento lá junto com o pastor, fica à vontade, tá? Se não conseguir voltar aí. Então, a gente ainda não está te ouvindo, pastora, mas vou dar a oportunidade para o pastor Ronaldo para fazer suas considerações finais. E já a gente volta com a senhora aí, né? De repente a senhora consegue configurar alguma coisa aí, ou então se a senhora quiser juntar com o pastor Kleber lá, fique à vontade. Então, pastor, por favor, faça as suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer por essa oportunidade de estar participando com vocês. É muito bom para mim. Eu estou saindo bastante edificado com palavras tão maravilhosas. Muito obrigado a pastora Daniela, pastor Clébio, pastora Luísa e todas as pessoas que estão participando. Que Deus continue abençoando cada um. Em nome de Jesus. Muito obrigado mesmo. Amém. A pastora Luísa, irmãos, ela está na mesma casa que o pastor Clébio, mas eles fizeram em lugares diferentes. Eu acredito que ela já está chegando aí, né? E ela vai fazer suas considerações finais. Enquanto isso, eu estou ouvindo um monte de amém, aleluia, glória a Deus aqui. O povo hoje está muito animado, né? A irmã Nilma está falando que o Senhor continue abençoando os nossos pastores, fomos grandemente abençoados, que bom.
né? Então, aí a pastora Luísa agora está junto com o pastor, né? Por favor, pastora, faça suas considerações. Amém, amém. É aquilo, né? Hoje podemos olhar para Jesus, para sua obra expiatória na cruz, para o conserto eterno e nos encorajarmos a viver uma fé viva, fervorosa, vibrante, diligente e profícua, perfeito das escadas. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Hebreus 12, 2 e 3. E este olhar para Jesus é um olhar firme, com atenção indivisa, é desviar os olhos de todas as distrações e fixar os olhos somente em Jesus. É um despertar do sono, é um levantar de um estado de morte e ser iluminados pelo Senhor. Amém. Obrigada, pastora Daniela. Amém. Amado ouvinte, amados irmãos, um beijo no coração de todos. O Senhor Deus dê uma abençoada noite a todos, no nome de Jesus. Pastor Ronaldo, pastor Clébio. Tamo junto. Que live gostosa, né? Que bom ouvir. Que bom ouvir sobre o Senhor Jesus. Então, nessa noite é isso. Olhe para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E a sua fé será fortalecida. Durante a ministração da pastora aqui, eu vi um comentário, né? Que a nossa fé seja aumentada. Então, você nessa noite precisa que a sua fé seja aumentada? Olhe para Jesus. Ele é, né, o consumador da nossa fé, o aumentador da nossa fé é Ele. Olhe para Cristo. Vamos todos nós nessa noite, eu, você, cada um de nós, olharmos para o nosso Senhor, né? O nosso amo, aquele a quem devemos a nossa vida, Ele que nos inspira e nos fortalece a prevalecer. Glória a Deus. Glória a Deus por essa live, glória a Deus, pastor Ronaldo, pastor Clébio, pastora Luísa, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui participando. Eu vi aqui que a família da pastora Luísa está em peso aqui nessa live. Leni, Patrícia, um abraço para esse pessoal Glória todo. A Deus. Né? Tem aqui a irmã do pastor que está sempre presente, a Leci, um abraço. A gente tem pessoas aqui de outros estados assistindo, até de outros países. Olha, um abraço terno, amoroso em Cristo Jesus a todos vocês. Amém? Vamos nos despedir então, que o Senhor, vamos orar e vamos nos despedir, que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Senhor, te agradecemos, muito obrigada, porque encontramos a Jesus. Encontramos a vida e o favor de Deus. Muito obrigado, porque os nossos olhos se abriram para essa maravilhosa verdade. E que os nossos olhos continuem, Senhor, sempre abertos e fitos em Ti. Porque Tu és o Senhor das nossas vidas, a quem devemos tudo. É o Senhor quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar segundo a Tua boa vontade. Opera em nós, através do Teu olhar, sobre nós. Opera em nós. Uma fé viva, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima, se o Senhor quiser. Amém? Até lá. Abraço.